Ô Ângelo, vocês falaram do abrigo? E nos últimos dias eu tenho tentado ouvir várias pessoas sobre o abrigo. E aí é o seguinte, tá dentro desse escopo aqui, porque é a Secretaria de Assistência Social que cuida disso tudo. Os relatos são de que não há o que se possa fazer. Não pode encostar, as crianças que estão por lá podem... E tô falando de crianças pequenas, tá? Vou colocar de 6 a 12, mas tem crianças menores por lá. Eles quebram, que eles tacam fogo, que eles se machucam, que eles se cortam, e ninguém pode encostar neles, né? Que há aqui uma indicação, eu vou colocar assim, indicação? É, uma indicação de uma autoridade que se alguém encostar, vai ser preso, vai ser processado, vai ser exonerado. Então, me parece que nesse sentido, precisa de alguém para colocar tipo de ordem mesmo. Mas é que tem um regramento para as crianças, eu entendo isso. Mas se você deixar solto também, aí não há o que se fazer, né? Eles vão acabar fazendo o que quer. Nós nunca vamos resolver essas questões. É realmente muito mais complicado do que a gente imagina. Mas existe uma política nacional sobre isso. São especialistas que devem tratar as crianças. Não cargos comissionados que estavam dentro de escritórios. Muitas vezes não sabiam nem ligar o computador, como já aconteceu aqui em Maringá, com pelo menos duas pessoas de gerência, terceiro escalão dentro de uma secretaria. Então é para quem é especializado, para quem é do ramo, para quem sabe acolher dentro das normas das políticas nacionais de atendimento, de acolhimento. O que está acontecendo em Maringá é algo assim, a gente tem até evitado, o Paulo sabe disso, todo mundo, evitado você expor, primeiro que não é recomendável, né? Mas está acontecendo muita coisa doida. E junta-se a isso, por exemplo, uma viagem que eu acho que não deveria acontecer agora do Japão, mesmo porque os japoneses não vieram para cá pelo aniversário de Maringá esse ano. Porque Maringá sequer tem o Parque do Ingá com o Jardim Imperial. Por que o prefeito tem que ir para lá? Para ver a réplica da catedral na Avenida Maringá, lá em Kagogawa? Então, no momento, eu acho que tinha que centrar, focar na resolução desses problemas que não são pequenos. Cargos comissionados, funcionários de carreira, apresentando atestado médico para não trabalhar. Porque não aguentam, porque estão quase em surto como as crianças. Difíceis de lidar, e por isso que elas estão lá. Se fossem fáceis, estavam na casa, né? Mas está aumentando, tá? Há uma perspectiva. Ontem, inclusive, estava programada a primeira mudança, já haviam sido alugadas as duas casas. Ontem à tarde estava programada a primeira mudança para a primeira casa. E a tendência é que, aumentando o número de famílias acolhedoras, a questão se resolva. Mas digamos que se resolva temporariamente. Pare a briga, para de queimar colchão, para de quebrar as coisas. Mas e aí? E na frente, como é que vai ser? Vai continuar o mesmo pessoal que não é do ramo tocando? Vamos correr o mesmo risco a qualquer momento. Ontem eu publiquei uma notícia, na semana passada, até agora não saiu a nomeação, e ontem até à noite não tinha saído do Diário Oficial, da nomeação de um senhor para a gerência especial de média complexidade, depois, já antes de ele sair da nomeação, já passaram para alta, que é que cuida de abrigos, né, dos acolhimentos. É uma pessoa que foi lá em Brasília, no 8 de janeiro. Então daqui a pouco as crianças não vão precisar mais quebrar vidro. Vai ter gente lá, já viu de perto lá em Brasília essa coisa. Então assim, essa escolha é política. E é para ir partir de um cara grande a indicação dele. Então essas escolhas devem pesar. O que fizeram na divisão, como fizeram tudo para se eleger o prefeito no primeiro turno, você entregou todos os anéis. Misturou na secretaria. O secretário é de um partido, o superintendente é do outro, o diretor é outro, o gerente é outro, eles não se conversam entre si. Cada um tem seus objetivos políticos. E esquecem ou deixam de fazer o que deveria, que é, no caso, tratar as crianças. Vou dizer, problema altamente complicado, mas tem solução. A gente teve um exemplo muito famoso, todo mundo fala, isso me lembrou a FEBEM. Graças a Deus a FEBEM não existe mais. Mudou o sistema. Você pode mudar. Vou fazer uma comparação que o Kim tocou, que acho que foi ele que tocou agora há pouco. A questão de drogadictos. A gente não pode desacreditar das pessoas.
Você tem um monte de exemplo de gente que conseguiu sair do mundo das drogas e hoje são ótimas pessoas. Então, para tudo há solução. Basta fazer a coisa correta. O que não pode é misturar um monte de gente com ideologias diferentes e que não sabe do que estão fazendo. Você tem um tweet, vai? Sobre o abrigo, tá no mesmo lugar? Não. O abrigo tá... Não, tá num provisório, mas alugaram 2 casas e vão começar a fazer as mudanças. Começa por ali. Eu acho que a mudança de ambiente vai transformar um pouco a cabeça das crianças. Isso é fato. Agora, colocar pessoas capacitadas é uma outra situação que deve ser feita. Não adianta você colocar cargos comissionados lá só para cumprir tabela. As crianças, elas precisam estar... assim, eu não sou especialista, mas eu já fui criança. E eu percebo que todos os estágios possíveis de afetividade precisa existir. Né? Você ter um afeto, cara, você não tem os seus pais ali, você não tem irmãos, às vezes, é o único, uma criança só. Você precisa ter uma pessoa que possa não substituir. Eles precisam de tratamento, eles têm traumas severos. Ninguém tá falando isso. Né? Lógico, entendeu? Mas começa com o que antes? Com afetividade. Com afeto, acolhimento com básico, afeto sim, e acolhimento. Não é assim, você precisa. Imagina falar pra uma criança de 8, 7 anos, falar assim, você precisa de tratamento, vamos internar você. Não, mas não é. Não é bem assim. Tratamento é internação. Não tô falando que vai ficar preso numa cama lá e ficar preso assim, como se fosse algo psiquiátrico. Porque ninguém chegou a esse estágio ainda. Todo mundo tá lúcido ainda. As crianças estão lúcidas. O que elas estão precisando hoje são pessoas qualificadas que possam, no mínimo do mínimo, trazer um pouco de afetividade para essas crianças. É isso que se espera do poder público. E não adianta a gente falar que é a melhor cidade de se viver se ela não engloba todos os níveis da cidade. E os níveis você pode até entender de forma chula ou pejorativo, como o Kim tá falando. Mas todos os níveis das pessoas que estão nas ruas, dos abrigos, ou do hospital psiquiátrico que foi fechado. Então tudo isso, todos os níveis possíveis dentro da cidade. Não adianta a gente falar aqui que é a melhor cidade de se viver ou a Maringá merece mais, mas pelo jeito tá merecendo o pior das coisas. Quem quer falar, Regina? Vai. Posso ler o comentário do que eu recebi? Eles se batem, chutam, tacam objetos uns nos outros e até nos bebês. Não eram só as pessoas específicas que estavam lá, teve uma outra equipe que não conseguia conter essas crianças, tá? As pessoas que estavam cuidando se dizem exaustas, porque eles não conseguem conter as crianças, que eles afrontam, falam que não podem relar neles, porque têm seus direitos. Eles querem ficar soltos e sem regras e sem limites. Não aceitam ordens. Se a gente vai chamar atenção, eles ameaçam e intimidam. Agora lerei uma frase aqui, menina, uma vergonha à equipe do abrigo. Eles só olham. Agora os abençoados não tomam banho e não aceitam mais nem ordem, nem regras. Gente, essas mensagens eu recebi dia 28 de maio, tá? Mas como continua, eu resolvi ler elas para vocês para entender. Não querem ir pra escola, Regiane, não querem tomar Exatamente. banho, não querem comer na hora que manda comer, querem Paulo, diante da situação, a reação da ação que não tá tendo, a omissão, aliás, é uma reação à omissão do Estado. O que, Rafael? É óbvio que vai existir, sim, esse tipo de comportamento, Paulo. Chega num nível, quando você não consegue mais fazer nada, não vou pra aula, não vou pra aula, não vou tomar banho, não rela em mim, não vem, não sei o quê. É uma reação da omissão ou às vezes uma ação que a gente não sabe. Então não adianta de colocar e pôr lado. Não adianta. Ninguém tá pondo lado em tratamento. Com todo respeito, eu como operador do direito, eu vou dizer aqui o seguinte, a hipossuficiência dessas partes são as crianças, independentemente de como agiram ou deixaram de agir. Essas crianças estão reagindo à omissão ou à ação que nós desconhecemos, com todo respeito. Deixa eu só dar uma... pra gente é fácil, porque criança funciona desse jeito. É questão de afetividade, questão de atenção e pequenas coisas. Prometeram um Big Mac pra eles saírem lá quando quebraram o abrigo original. Aí chegou lá, tinha pão com mortadela. Você é uma criança que saiu de um lugar que tava quebrando vidro pra ir pra outra, sob a promessa de haver Big Mac. Aí chegou lá, tinha pão com mortadela. Quem prometeu? Todo ano, eu não sei o nome da pessoa, mas eu posso perguntar lá. Os carioca passa pelo Zap. Aí você tem, por exemplo, a questão da Expo Engá. Os meninos foram lá o ano passado, ficaram lá. Esse ano eles não foram. Prometeram e não foram.
E tem a questão também de uma família acolhedora, um senhor que merece parabéns, ele tem muito dinheiro e acolheu duas crianças. Só que as crianças voltaram para o abrigo e nós somos um lugar que tem piscina, tem tudo. As outras fugiram todas para casa do rapaz. Então são situações muito complexas. E só quem pode resolver é quem é do ramo. Quem não é do ramo não vai conseguir resolver.